Segundou, mais um ciclo se iniciando, mais uma semana se iniciando. Esse é um excelente momento para a gente alinhar a nossa mente, a nossa vida para aquilo que a gente quer construir nessa semana. A vida que a gente quer, os objetivos que a gente quer alcançar, eles são construídos dia a dia. Bom dia, Meire, Josi, mãe, Ricardo, Nicole. Bora começar bem essa semana, né? Alimentando a nossa dimensão espiritual. Por aqui o final de semana foi de muito descanso. Como é que vocês passaram o final de semana? Descansaram, se divertiram, se recarregaram? Bom dia, Pai. Por aqui foram 3 semanas seguidas de trabalho ininterrupto. Esse final de semana eu parei para realmente descansar, estava precisando, foi muito bom. Tô bem recarregada para essa semana. E hoje nós vamos falar sobre derrotar as tentações. E o que é derrotar as tentações? É a gente criar mecanismos na nossa vida para contornar os nossos desafios, porque tentação é tudo aquilo que nos afasta do nosso melhor, que nos afasta da nossa essência, que nos tira o foco, que nos distrai, que nos drena, que nos enfraquece, que nos desanima. Tudo isso são as tentações. E como a gente falou ontem, né, na live, ter tentações é normal na vida de todo mundo. E algumas pessoas, elas já têm um quadro mental mais menos confiante em si mesmas, e aí elas acham que não era nem para ela estar tendo uma tentação, que não era nem para ela estar duvidando de si mesma no caminho. Mas na verdade essas dúvidas, esses questionamentos acontecem para todo mundo. Bom dia, Consu, bom dia, Vanessa. Então todos nós temos desafios, todos nós temos fraquezas, e elas vão bater na gente de vez em quando, independente do quão bem a gente está se esforçando, do quão comprometido a gente está. Isso vai acontecer porque a gente é humano. E cada vez que isso acontecer, traz também uma oportunidade de aprendizado, traz também uma oportunidade de como é que eu posso falar? Da criação de novas estruturas que nos mantenham no caminho. Então a gente vive a nossa vida a maior parte do tempo em piloto automático, é ou não é? Então às vezes a intenção da Tainá é uma coisa, mas o piloto automático da Tainá é outra coisa. Então o que eu preciso fazer? Bom dia, Thay, que bom que você está aqui. Então às vezes a minha intenção é uma, mas o meu piloto automático é outra. Então não basta eu ter uma intenção para eu sair do meu automático. Eu preciso criar mecanismos que me conduzam a um novo piloto automático, que evitem que os mesmos gatilhos continuem tendo o mesmo efeito sobre mim. Quando eu acho que... Porque assim, pra gente se manter no caminho que a gente quer, força de vontade é muito importante. Mas força de vontade sozinha não basta. Se a gente acha que vai ser só força de vontade, fica muito pesado e a gente desiste. Então, além da força de vontade, eu preciso criar alguns mecanismos, eu preciso facilitar a minha vida. Ontem, para quem viu meus stories, domingo é sempre o dia que eu organizo a minha semana, que eu já deixo aqui o escritório organizado, a minha casa organizada, eu já organizo a minha agenda. Por quê? Porque aí eu já começo a semana tranquila. Segunda-feira começou, eu vou olhar na minha agenda, tá? O que eu vou dar atenção hoje? E antes de eu planejar a minha agenda, eu sempre olho para mim, para como que eu tô, para o que eu estou precisando, o que eu estou sentindo. Porque isso muda. Tem semana que você vai estar com a energia super alta, que você vai estar animada e que você vai dar um gás em tudo. E vai ter semana que você vai estar mais desanimada, que você vai estar precisando de uma inspiração maior, que você vai estar precisando de um puxão, de um empurrão, talvez conversar com alguém que te lembra dos seus compromissos, que te lembra do seu valor, que te lembra dos seus méritos. Ou você pode ter outras ferramentas que te ajudem a fazer isso. Eu vou falar isso mais pro final da live, tá? Então, enquanto as pessoas vão entrando, já vai pensando, né? Como é que eu tô me sentindo hoje? O que eu quero priorizar nessa semana?
E quais são as coisas que mais me atrapalham? Quais são as coisas que mais me tiram do caminho? Quais são as minhas maiores tentações? Quais são as coisas que eu preciso descobrir um jeito de contornar? Porque se a gente não tem esses mecanismos, a gente para no meio do caminho. Então as pessoas que elas continuam, que elas seguem, que elas realizam, é porque elas não têm tentações? Não, mas é porque elas têm alguma ferramenta para lidar com as tentações delas. Você tem tido ferramentas para lidar com as suas tentações? Ou você é aquela pessoa que você teve a tentação, você teve uma recaída, você teve uma falha no meio do seu caminho e pronto, você acha que isso não serve para mim, ou eu não consigo? Então, antes de eu começar a leitura aqui, gente, mande um aviãozinho para pelo menos 2 amigos, para que essas pessoas possam começar bem a semana. Talvez elas estejam precisando de mecanismos, de ferramentas que as mantenham no caminho. E vou começar a leitura, tá? Hoje é um dia legal para quem puder pegar papel e caneta, para pensar aqui realmente em coisas que você pode fazer na prática para contornar suas maiores tentações. Porque assim, às vezes você vai pensar aqui e vai esquecer, vai se comprometer aqui com alguma coisa e a vida vai acontecer, segundou, vai vir os seus compromissos, vai acontecer um monte de coisa no seu dia e talvez você se perca. E muitas vezes é isso que faz com que as pessoas fiquem no mesmo lugar na vida. Ela não está incorporando novos aprendizados, porque não é sobre aprender, mas é sobre aplicar, é sobre colocar em prática. E o que vai fazer você colocar em prática é você colocar no papel e depois tirar do papel que você colocou no papel. Então, se você puder, pegue papel e caneta, tá? Então, gente, vou começar a leitura. Chamem seus amigos, manda um aviãozinho aí e vou lendo e vou comentando e interajam comigo. Se fez sentido, aperta o coraçãozinho aí, me ajudem a ter esse conteúdo mais espalhado para mais pessoas, tá? Então hoje nós vamos falar de derrotar as tentações. Fuja dos pensamentos impuros da mocidade e aproxime-se de qualquer coisa que o leve a querer fazer o bem. Olha só, fuja de pensamentos impuros e se aproxime de qualquer coisa que o leve a fazer o bem. Ou seja, os estímulos que a gente entra em contato têm influência sobre nós. Nós podemos escolher em que ambiente a gente está. Se a gente vai ficar num ambiente que nos puxa para baixo ou se a gente vai buscar um ambiente que nos leva para cima. Lembrem-se de que as tentações que surgem na vida de vocês não são diferentes das que os outros enfrentam. E Deus é fiel. Ele impedirá que a tentação se torne tão forte que vocês não possam suportá-la. Quando forem tentados, Ele lhes mostrará uma saída, de modo que vocês não venham a ser vencidos por ela. Sempre há uma saída. A tentação às vezes pode parecer irresistível, impossível de reprimir, mas isso é uma mentira. Oi, bom dia, bem-vindas! Márdio, José, Janaína, Rô, Leia. Deus prometeu jamais permitir que algo que venha de fora prevaleça sobre o que Ele colocou dentro de você. Ele não deixará que você seja tentado além das suas forças. Entretanto, você também deve fazer a sua parte, praticando 4 fundamentos bíblicos para derrotar a tentação. O primeiro fundamento: redirecione a sua atenção para outra coisa. Pode parecer estranho, mas em parte alguma da Bíblia você encontra instruções sobre como resistir à tentação. Somos orientados a resistir ao diabo, mas isso é muito diferente, como explicarei mais adiante.
Em vez disso, somos aconselhados a redirecionar nossa atenção, pois resistir a um pensamento não produz o resultado pretendido. Isso só aumenta a nossa concentração na coisa errada e fortalece a sedução. Toda vez que você tenta bloquear um pensamento, acaba implantando-o ainda mais fundo na sua memória. Resistindo, você o fortalece. Então, digamos que a sua tentação hoje, vou dar uns exemplos aqui que sejam bem fáceis de entender. A sua tentação hoje seja comer mais saudável e você é apaixonada por massas. E aí você tem uma massa bem na tua frente. E aí você fica tentando resistir a ela, dizendo assim, eu não vou comer massa, não vou comer massa, não vou pensar em massa. Se eu for no restaurante, eu não vou pedir uma massa. Se você ficar pensando assim, não vou fazer isso, você, sinceramente, isso vai te ajudar a cumprir o seu objetivo ou vai ficar ainda mais difícil? Por exemplo, eu dizer para você agora, não pense em um limão muito azedo. Você consegue não pensar num limão muito azedo? Bom dia, Vivi, Priscila. O nosso cérebro não funciona com o não. Ele não funciona com a resistência. Ele funciona com um redirecionamento. Se você fala assim, não imagine um limão, você não está dando nenhum outro comando para que ele possa seguir. Ele vai pensar no limão, ele vai imaginar o limão. Inclusive, algumas pessoas podem até ter salivado só de escutar isso. Mas se eu falar para o meu cérebro, não quero pensar em limão, e daí eu penso assim, imagina uma maçã. Fica muito mais fácil eu não pensar no limão. Então, tudo aquilo que é ruim, hábitos, vícios, que eu quero eliminar da minha vida, eu não devo pensar em não fazer. Um não fazer não é um compromisso, porque não dá caminho nenhum para a gente seguir. Então, é sempre em termos de substituição. Ah, eu tenho um hábito ruim que eu quero eliminar da minha vida. Tá, então pense na substituição. O que eu quero fazer no lugar disso? A chance de conseguir é muito maior. Então comece a pensar nas suas tentações, comece a pensar naquilo que te atrapalha, comece a pensar naquilo que te faz mal e que você quer eliminar da sua vida. E qual que é a substituição que você vai fazer? Como a tentação começa sempre com um pensamento, a maneira mais rápida de neutralizar seu fascínio é desviar a atenção para outra coisa. Não combata o pensamento. Apenas mude o canal da sua mente e concentre seu interesse em outra ideia. Esse é o primeiro passo para derrotar a tentação. A batalha contra o pecado ela é ganha ou perdida na mente. O que prende sua atenção também te aprisiona. Por isso, Jó declara: fiz um pacto com os meus olhos, jamais olhar com cobiça para uma jovem. Davi orou: não me deixes ficar pensando em coisas sem valor. Então, se eu sei que aquilo é uma tentação, se eu sei que aquilo me faz mal, eu sei que aquilo me deixa vulnerável, eu procuro estar em outro ambiente, cercada de outros estímulos, não daquele que é tão desafiador para mim. Bom dia, Rosileide, boa semana. Você já se sentiu subitamente faminto depois de assistir a um anúncio de comida na televisão? Já ouviu alguém tossir e imediatamente sentiu vontade de limpar sua garganta? Já presenciou alguém dando um grande bocejo e sentiu o impulso de fazer o mesmo? Esse é o poder da sugestão, da influência. Nós nos movemos naturalmente para onde dirigimos a nossa atenção. Quanto mais você pensa a respeito de alguma coisa, com mais força ela se apodera de você. Então, nós precisamos nos cercar de estímulos que exerçam a influência que a gente quer na nossa vida. E não pensar assim, eu vou ser mais positiva, mas tudo à minha volta me leva para a negatividade. Então, eu preciso mudar aqui fora também. Senão o estímulo interno ele vai estar numa constante luta, vai ser muito pesado, vai ser difícil.
É por isso que ficar repetindo preciso parar de comer tanto ou de fumar é uma estratégia contraproducente. Ela o mantém concentrado naquilo que você não quer. É como anunciar: nunca vou fazer o que a minha mãe fez. Dizendo isso, você está apenas se programando para repetir o que foi feito. Provavelmente vocês vão se identificar com isso aqui. As dietas em geral não são eficazes porque o mantém pensando em comida o tempo todo. É garantia de que você estará sempre faminto. De igual modo, o orador que fica repetindo para si mesmo "não fique nervoso" está contribuindo para manter o nervosismo. Ele deveria concentrar os pensamentos em qualquer outra coisa exceto as sensações. Poderia concentrar-se em Deus, na importância daquele discurso ou nas necessidades daqueles que vão ouvi-lo. A tentação começa capturando a sua atenção, e o que prende a atenção desperta emoções. Essas, por sua vez, estimulam seu comportamento e você age de acordo com o que está sentindo. Quanto mais você se concentra em não querer algo, com mais força isso o envolverá em sua teia. E é muito fantástico eu estar lendo isso no devocional, porque isso aqui é pura neurociência. Só que a Bíblia já sabia disso há muito mais tempo que a ciência. Ignorar a tentação é muito mais eficaz do que combatê-la. Né, Vivi? Não tem como, só se a gente não prestou atenção. Se a mente estiver focada em outra coisa, a tentação perde o domínio. Então, quando a tentação o chamar ao telefone, não discuta com ela, apenas desligue. Vai se ocupar de algo que te edifica. Daqui a pouco esse pensamento vai te deixar. Às vezes isso significa sair fisicamente de uma situação tentadora. Trata-se de uma ocasião em que não é errado fugir. Levante-se e desligue a TV. Afaste-se do grupo que está fofocando. Saia do cinema no meio do filme. Para evitar o ferrão, afaste-se das abelhas. Faça o que for necessário para desviar a atenção e concentrá-la em algo legítimo. Então o ambiente tem uma força muito grande sobre nós. Então é um ato de autocuidado eu escolher onde eu vou, com quem eu convivo. Porque senão eu vou ficar patinando na minha vida se o meu ambiente está me colocando para baixo, se ele está me colocando no oposto do que eu quero para minha vida. Da perspectiva espiritual, a mente é o órgão mais vulnerável. Para reduzir a tentação, mantenha-se ocupado com a palavra de Deus e com pensamentos bons. Você derrota os maus pensamentos pensando em algo melhor. É o princípio da substituição. Você vence o mal com o bem. Então, o que acontece com o nosso cérebro? Nós temos um olhar muito apurado para o negativo. Faça esse exercício comigo. Imagine que você é prestador de serviços ou é infoprodutor, está sempre aparecendo aqui. Enfim, você está se relacionando, como qualquer ser humano você está se relacionando. E como qualquer ser humano, você vai ter várias interações positivas na sua vida. Pessoas com quem você se dá bem, pessoas que reconhecem seu trabalho, pessoas que te incentivam, que te inspiram, mas também vai ter ocasiões que as pessoas vão te criticar, vai ter ocasiões que as pessoas vão te colocar para baixo, vai ter ocasiões que as pessoas vão te questionar. Isso não faz parte da nossa experiência? A minha questão é: qual que ocupa mais o seu pensamento? Uma interação positiva ou uma interação negativa? Qual que tem mais poder sobre nós? Sinceramente, eu vou esperar alguém responder. Qual, gente? Qual interação tem mais poder sobre nós? A interação positiva ou a negativa? A negativa. Por que a negativa? Normalmente é negativa. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele é um órgão criado para nos proteger. E por isso ele tem um olhar muito apurado para tudo que pode nos ameaçar. Então o nosso olhar para o negativo, ele é muito, muito mais apurado que o positivo.
Então a gente tem que ter cuidado com isso, que é por isso que às vezes eu tô indo super bem, um monte de coisa na minha vida, mas aconteceu uma coisinha, uma falha, pronto, aquilo toma conta de mim e me faz às vezes até desvalorizar todo o positivo, que em geral é muito maior. Então a gente precisa ter atitudes. Se a gente ficar no piloto automático, o negativo nos consome, nos paralisa. A Isabela, às vezes a gente acaba criando roteiros negativos, sim. Então a gente tem que se lembrar, né? A gente falou na live passada, ter essas tentações, ter essas falhas, ter essas fraquezas é normal. Só que a gente não precisa alimentar. Então hoje, antes de começar essa live, o que eu estava fazendo? Eu estava fazendo minha lista da gratidão, eu estava fazendo minha lista das minhas características positivas, a minha lista de tudo de bom que aconteceu na última semana, porque isso me dá perspectiva. Se eu depender só do piloto automático do meu cérebro, que está muito bem intencionado tentando me proteger, ele vai valorizar só o negativo. Então a gente precisa ter atitudes que nos fortaleçam interna e externamente, porque se a gente ficar por conta, o negativo vai chamar muito mais a nossa atenção. Então o que você pode fazer? Você já pensou hoje, essa semana, nos motivos que você tem para agradecer? Você já pensou hoje nas suas qualidades, nas qualidades que você quer fortalecer, nas qualidades que você quer manifestar para as pessoas, nos seus relacionamentos pessoais, profissionais? Você pensou, você parou um pouquinho para pensar no que de legal você fez semana passada? Porque isso nos alimenta. A nossa mente precisa de alimento e precisa de bom alimento para se manter fortalecida e se manter no caminho. Você derrota os maus pensamentos pensando em algo melhor. Então, dentro de nós vamos ter os bons pensamentos e os maus pensamentos. Nós vamos ter os pensamentos virtuosos e os pensamentos viciosos. Só que qual que vai ter mais domínio sobre nós? O que a gente mais alimentar. Então, primeiro eu tenho que entender que o pensamento negativo faz parte, mas ele não é fato. Às vezes ele está errado, ele é uma impressão, às vezes exagerada, porque eu não estou me sentindo bem naquele momento. Quantas vezes eu já não fiz uma leitura errada de uma situação só porque eu não estava bem naquele momento? Então, não levar tão a sério seus pensamentos, mas entender que você tem liberdade sobre eles. Você pode analisar, nossa, hoje parece que está tudo errado na minha vida, mas será que está mesmo ou são só meus pensamentos? Nossa, hoje parece que nada do que eu estou fazendo dá certo, mas será que não é nada mesmo ou são só meus pensamentos? O que de bom eu estou fazendo hoje, talvez eu não esteja valorizando, talvez eu não esteja enxergando. O problema começa quando eu acredito em todos os meus pensamentos. E às vezes vem alguém do meu lado e fala assim, mas o que você está sentindo? E você fala, nossa, eu estou com a sensação de que eu estou muito inútil hoje. Aí a pessoa te faz um grande favor e fala, não, mas veja, você fez isso, você fez aquilo, você me ajudou com isso, você ajudou tal pessoa com aquilo. E aí você está tão apegada aos seus pensamentos negativos que você acha que a pessoa está sendo gentil e não recebe. Percebe quão poderosos são os pensamentos se a gente não perceber? Então a gente precisa às vezes de feedback, a gente precisa de perspectiva, a gente precisa às vezes de evidências em contrário àquele pensamento negativo. Porque muitas vezes ele está errado, muitas vezes ele está exagerado, muitas vezes ele está generalizado. E muitas vezes ele está fundado só em impressões que eu não sei se são verdade e às vezes eu estou tomando como verdade. É por isso que a Bíblia insiste em que mantenhamos a mente direcionada. Fixem seus pensamentos em Jesus. Lembre-se de Cristo e encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Se você realmente pretende derrotar a tentação, então deve controlar a mente e avaliar o que absorve, inclusive de mídia. Se eu tô tentando aqui ser positivo, eu tô tentando me fortalecer, mas eu abro o meu Instagram e eu só vejo reclamação, eu só vejo notícia ruim, isso vai ter um poder sobre mim.
O homem mais sábio que já viveu advertia: tenha cuidado com o que você pensa, pois a vida é dirigida pelos pensamentos. Não permita que indignidades penetrem-lhe a mente por falta de critério. Seja seletivo, pondere. Nós estamos hoje numa vida muito rápida, onde tudo é muito instantâneo, e isso faz com que a gente esteja muito reativo. E a gente faz as coisas sem pensar. A gente não pensa sobre o que está pensando, vai no impulso, depois que vai ver, nossa, acho que não era aquilo. Então a gente precisa trazer essa respiração, por isso que eu uso muito a respiração, a meditação, porque isso nos dá tempo para pensar. E se a gente pensar, os nossos comportamentos já tem uma chance muito maior de ser acertado. Não permita, não, isso aqui eu já li, seja seletivo, escolha cuidadosamente o que pensar, siga o exemplo de Paulo. Mantemos cativo todo o pensamento e dominando-o, fazemos com que ele obedeça a Cristo. Isso exige uma vida inteira de prática, mas com a ajuda do Espírito Santo você pode estabelecer sua forma de pensar. Sobre essa questão dos pensamentos, teve um evento que eu dei um exemplo que muita gente conseguiu entender por meio desse exemplo. Uma vez, eu estava na casa de uma amiga que é prestadora de serviços e ela estava me atendendo e ela estava me contando várias histórias da adolescência dela, e hoje ela é casada. E aí ela estava contando de rolinhos, de namoradinhos, de paqueras, e daqui a pouco o marido dela passou por nós e ela ficou branca. Porque ela estava contando aquilo super à vontade, achando que ele não estivesse em casa. E ela começou a ficar preocupada, meu Deus, mas e se ele ouviu? Mas e se ele ficar bravo comigo? E se ele ficar chateado porque eu tô falando disso, desse jeito? E eu falei assim, olha, pode ser que ele fique, mas não tem como você saber agora. Você precisa depois perguntar para ele, perceber, né, na atitude dele se tem alguma coisa diferente ou não, mas não fique sofrendo antes de saber. Às vezes ele só passou aqui porque ele tinha que pegar alguma coisa mesmo e não para dar a entender alguma coisa. E ela começou a ficar super nervosa e falar coisas sobre o relacionamento deles e tirar várias conclusões, enfim. E eu falei, mas lembra que você pode estar completamente errada. Ela já estava falando de separação, de como é difícil separação, de que várias clientes dela estavam passando por isso, outras já tinham passado, vai vendo onde os pensamentos dela levaram ela. E eu falei, mas lembra que você pode estar errado e pode ser só uma impressão. E nisso ele saiu para ir trabalhar e acho que depois eu não lembro agora se isso foi de manhã, mas acho que eles iam se ver de novo da hora do almoço, acho que foi de manhã. E daí, depois do almoço, ela me mandou mensagem, nossa, Tainá, não mudou nada, ele estava super querido, ou ele não escutou, ou ele não ligou. E ela já estava falando de procurar advogado. Vocês têm noção, gente, do que os pensamentos fazem com a gente? Então, às vezes a gente tem a impressão que alguém tá bravo e a gente já tem certeza que a pessoa tá brava. Porque as nossas impressões, elas afetam a nossa percepção das coisas. Então, às vezes uma pessoa tá de cara feia pra você porque ela tá com dor de barriga, porque ela não dormiu direito e você pode achar que é com você e ter certeza que é isso e pronto, já virou um conflito. Então, a gente precisa lembrar que os nossos pensamentos, eles são sempre apenas impressões. E impressões estão aí para ser checadas. Fez sentido? Então essa é a primeira atitude, né? O primeiro fundamento para a gente lidar com as tentações, redirecionar a nossa atenção e os nossos pensamentos. O segundo fundamento, revele sua luta a um amigo espiritual ou a um grupo de apoio. Não precisa contar para todo mundo, mas você precisa de pelo menos uma pessoa com quem você possa abertamente compartilhar sua luta. Não é muito bom quando a gente pode contar para alguém uma situação? Ah, que bom, né? Eu tenho muitas impressões precipitadas. Eu procuro não tirar conclusões, mas o meu cérebro gosta bastante de presumir coisas. Não é um alívio muito grande quando a gente tem alguém para desabafar?
quando a gente tem alguém que a gente não precisa fingir que nada está acontecendo, muitas emoções já se acalmam só porque a gente fez isso, só porque a gente se livrou um pouquinho daquele peso, ou só porque a gente se sentiu acolhido passando por isso. É melhor ter um amigo do que ficar sozinho. Se você cai, o seu amigo pode te ajudá-lo a se levantar. Mas se você cai sem um amigo por perto, está realmente em dificuldade. Deixe-me ser claro, se você está perdendo a batalha contra um mau hábito, contra um vício ou uma tentação constantes, e está tolhido num ciclo repetitivo de intenção, fracasso e culpa, entenda que não irá se recuperar por conta própria. Você precisa da ajuda de outras pessoas. Algumas tentações são vencidas somente com o auxílio de alguém que ore por você, que o incentive e que o responsabilize por seus atos. Às vezes, aquela pessoa que vai mostrar para você o que é pensamento, o que é impressão e o que é fato, o que é verdade. Que vai tirar você um pouco do teu mundo mental, onde as coisas não são assim tão exatas, onde as coisas são muito temperadas por emoções. A Rosileide, faz muita falta amigos de verdade. Mas onde que você pode encontrar essas pessoas, Rosileide? Quais são ambientes que você pode ter pessoas que vão estar ali num movimento de crescimento mútuo, de ajuda? O plano de Deus para o seu crescimento e libertação inclui outros cristãos. Inclusive a solidão faz muito mal à saúde. A comunhão honesta e verdadeira é o antídoto para a luta solitária contra os pecados, que não dão trégua. Deus diz que essa é a única maneira de escapar. Confessem seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Então, quando a gente tem essa vulnerabilidade, né, de falar para as pessoas aquilo que a gente está passando, a gente também dá a liberdade para o outro fazer o mesmo, e a gente cria um ambiente ali mais seguro, um ambiente mais autêntico, em que a gente não precisa fingir que não é aquilo que está realmente acontecendo. Você que realmente quer ser curado de uma tentação recorrente que te derrota continuamente, a solução de Deus é simples. Não a reprima, confesse, não a oculte, revele. Expor os sentimentos é o início da cura. Esconder a dor só a intensifica. Os problemas crescem na escuridão, tornando-se cada vez maiores, mas retrocedem quando expostos à luz da verdade. Tem uma situação muito interessante sobre o nosso foco, que aquilo que tá tomando a nossa atenção na nossa vida também é aquilo que a gente mais enxerga à nossa volta. Então, vou dar alguns exemplos aqui. Quando eu troquei de carro, já aconteceu com alguém aqui de trocar de carro e de repente você só vê carro igual o teu na rua? Ou uma mulher que engravida e de repente parece que todo mundo tá grávida? Ou tá fazendo um tratamento e se dá conta de quanta gente passa exatamente pela mesma coisa? Isso é muito bom para a gente ter essa sensação de pertencimento. Agora, quando a gente esconde os problemas, quando a gente finge que eles não existem, quando a gente tem vergonha e acha que não deveria estar passando por aquilo, a gente perde a oportunidade de entrar em comunhão com pessoas que estão passando pelo mesmo. Porque como é que eu vou me conectar com essas pessoas se eu estou fingindo que nada está acontecendo? E talvez elas estejam buscando a mesma coisa, mas também sem coragem de compartilhar. Na igreja Saddleback, temos visto o impressionante poder desse princípio para destruir o domínio de tentações constantes e de vícios aparentemente incorrigíveis por meio do programa que desenvolvemos chamado Celebrando a Recuperação. É um processo bíblico de recuperação em 8 etapas, baseado nas bem-aventuranças de Jesus e construído em torno de pequenos grupos de apoio. Nos últimos 10 anos, mais de 5.000 pessoas foram libertas de todo tipo de hábitos obsessivos, danos emocionais e vícios.
Hoje o programa é utilizado em milhares de igrejas. Recomendo enfaticamente a sua igreja. O próprio protocolo dos Alcoólicos Anônimos, que tem uma grande eficácia e que é baseado num crescimento espiritual e emocional, ele começa com você se apresentando e se confessando viciado. Por quê? Porque ali você não está numa posição de fingir, você não está numa posição de ter que ser perfeito, você está na posição de ser quem você é, de expor suas fraquezas, de receber ajuda e de trocar. Satanás quer que você pense que seu pecado e sua tentação são exclusivos e por isso deve mantê-los em segredo. A verdade é que estamos todos no mesmo barco, todos nós temos fraquezas, tentações, momentos de desânimo. Todos combatemos as mesmas tentações e todos pecaram. A diferença é que cada um de nós está fazendo o melhor que pode com as condições que tem, e as nossas condições são diferentes, por isso nossos pecados também são. Milhões de pessoas sentem o que você está sentindo e enfrentam as mesmas lutas que você está enfrentando. O motivo pelo qual escondemos nossos pecados é o orgulho. Queremos que outros pensem que temos tudo sob controle, muitas vezes porque nós achamos que eles também têm tudo sob controle. A verdade é que qualquer assunto sobre o qual você não possa falar já está fora de controle, seja problemas financeiros, casamento, crianças, pensamentos, sexualidade, hábitos secretos ou qualquer outra coisa. Se você pudesse resolvê-lo sozinho, já teria feito, mas não pode. Nessa situação, decisões pessoais e força de vontade não são suficientes. Alguns problemas estão profundamente arraigados, tornaram-se rotineiros e cresceram demais. Não há como solucioná-los por conta própria. Você precisa de um grupo de apoio ou de um parceiro que se sinta responsável por você, que o incentive e apoie, que ore por você, que o ame incondicionalmente e que o mantenha na linha. Depois você pode fazer o mesmo por ele. Sempre que alguém confia em mim dizendo nunca contei isso a ninguém, eu fico entusiasmado com aquela pessoa, porque sei que ela está para experimentar um grande alívio e libertação. A válvula de pressão está para ser aberta e pela primeira vez se vislumbra uma esperança. Isso sempre acontece quando fazemos o que Deus nos manda fazer, quando admitimos a um amigo cristão e temente a Deus que temos um problema. Então muitas pessoas estão hoje patinando na vida porque elas não têm coragem, primeiro, de reconhecer que elas têm um problema. E aí elas vão ficar andando em círculos por isso. E quem são as pessoas que vão nos julgar por a gente ser vulnerável, por a gente mostrar nossas fraquezas, por a gente mostrar que está tendo um problema? São as pessoas que ainda estão na armadura. Porque o julgamento é um auto-julgamento. Aquilo que me incomoda no outro é aquilo que eu não me permito fazer ou ser. Porque as diferenças nunca são um problema para nós. O problema é quando aquilo que o outro, aquela diferença em especial, é algo que me incomoda em mim. E aí eu vou projetar isso naquela pessoa. Uma pessoa que é bem resolvida com ela mesma, que é verdadeira, que é vulnerável, nunca vai te julgar por ter um problema. Quem vai te julgar por ter um problema é aquela pessoa que está tentando fingir que não tem um. Deixe-me fazer uma pergunta difícil. O que você finge não ser um problema na sua vida? De qual assunto você tem medo de falar? Você não vai resolver isso sozinho. Pode ser humilhante admitir fraquezas perante outra pessoa, mas é exatamente a falta de humildade que o impede de melhorar. A Bíblia diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas favorece os humildes. Portanto, humilhem-se diante de Deus. Essa armadura do orgulho ela é muito pesada. Chega uma hora que ninguém aguenta mais. Próximo fundamento:
resista ao diabo. Depois de nos humilhar e nos submeter a Deus, somos orientados a desafiar o mal. A parte final de Tiago diz: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Não nos resignemos passivamente diante de seus ataques, devemos contra-atacar. Isso significa, não é porque eu fiz isso, não é porque eu estou passando por isso que eu sou um fracasso. Isso é uma situação que está me convidando a aprender algo, a crescer com ela. É reagir, é ter uma programação mental focada no crescimento. O Novo Testamento descreve muitas vezes a vida cristã como uma batalha espiritual contra o mal, utilizando termos que aludem à guerra, como batalha, conquistar, luta e superar. Os cristãos são muitas vezes comparados a soldados que atuam em território inimigo. Como podemos resistir ao diabo? Paulo explica: revista-se da salvação como seu capacete e tomem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O primeiro passo é aceitar a salvação de Deus. É esquecer aquela crença de que para a gente ser amado a gente precisa ser perfeito. De que para a gente ter a salvação a gente precisa ser perfeito. A gente não é perfeito. A salvação não decorre das nossas obras. Decorre da nossa aceitação, da nossa humildade, da nossa posição de filho, da nossa permissão de Deus entrar na nossa vida. Você não será capaz de dizer não ao diabo a menos que tenha dito sim a Cristo. Sem Cristo não temos defesas, mas com o capacete da salvação nossa mente é protegida por Deus. Lembre-se disso: se você é cristão, Satanás não pode obrigá-lo a fazer coisa alguma. Pode apenas sugerir. Então eu tenho pensamentos maus, eu tenho pensamentos de desânimo, eu tenho pensamentos de vingança, talvez, de raiva, mas eu também posso escolher os pensamentos bons, os pensamentos de compaixão, os pensamentos de perdão, os pensamentos de salvação. O livro Um Curso em Milagres, que é um livro que me marcou muito, ele fala que quando a gente muda a nossa percepção para entender que não existe o mal, existe o amor e existe a falta de amor. E toda falta de amor é um convite ao amor. Então a pessoa que me fez o mal não é porque ela não se importa comigo, mas é porque ela tem questões internas que ela está respingando em mim. Ela está sofrendo dentro dela mesma antes dela fazer qualquer coisa para qualquer outra pessoa. E se eu for capaz de amar essa pessoa, mesmo assim eu dou uma chance para que ela possa enxergar a situação toda de forma diferente, para que ela possa agir de forma diferente. O segundo passo é usar a palavra de Deus como arma. Jesus deu o exemplo quando foi tentado no deserto. Sempre que Satanás apresentava uma tentação, Jesus reagia citando as Escrituras. Ele não discutiu. Ele não disse não estou com fome quando foi tentado a usar seu poder para suprir uma necessidade pessoal. Ele simplesmente citou as Escrituras que havia memorizado. Devemos fazer o mesmo. Há poder na palavra de Deus e Satanás a teme. Então Jesus ele estava alimentado com bons pensamentos na mente dele para poder contra-atacar, digamos assim. Jamais tente argumentar com o diabo, ele argumenta melhor que você, pois teve milhares de anos para praticar. Você não pode blefar com Satanás, nem o convencer com a sua lógica, nem lhe impor sua opinião, mas pode usar a arma que o faz tremer, a verdade de Deus. É por isso que memorizar as Escrituras é essencial para derrotar as tentações. Você poderá acessá-la rapidamente quando for tentado. Assim como Jesus, você terá a verdade guardada no coração, pronta para ser usada. Se você não sabe nenhum versículo de cor, sua arma pode estar sem munição. Convido você a memorizar um versículo por semana até o fim de sua vida. Imagine como você ficará mais forte. O quanto que a nossa vida não é mais fácil quando a gente lembra dessas verdades eternas, quando
algo temporário, algo superficial nos tira do eixo. Então é importante a gente buscar isso, ter isso dentro de nós. Próximo fundamento: esteja ciente da sua vulnerabilidade. Somos advertidos de nunca ficarmos arrogantes ou confiantes demais. Essa é a receita para o desastre. Jeremias declara: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável. Isso significa que somos bons em enganar nós mesmos. Nas circunstâncias adequadas, qualquer um de nós é capaz de qualquer pecado. Não devemos jamais abaixar a guarda e imaginar que somos imunes à tentação. Não se ponha por descuido em situações que atraiam suas tentações. Evite-as. Lembre-se de que é mais fácil manter-se fora das tentações do que sair delas depois que você entrou. A Bíblia diz: não sejam tão ingênuos e autoconfiantes. Vocês não são diferentes. Podem fracassar tão facilmente quanto qualquer um. Nada de confiar em vocês mesmos, isso é inútil. Mantenham a confiança em Deus. Então, o que acontece com a gente quando a gente pensa muito no momento, muito a curto prazo, muito no calor das emoções? Quando tudo tá bem, a gente se descuida. E quando tudo tá mal, a gente se desespera. Uma visão mais madura sobre isso é entender que tudo é passageiro, que o mal vai passar e que o bem também vai passar. Então eu preciso passar por eles com o máximo de centramento, aproveitar o bom momento, entendendo que ele vai passar e que eu vou querer ter aproveitado quando ele tiver passado, mas não dá ele por garantido porque ele não é. E quando o mau momento vier, eu também não me desesperar como se ele fosse durar para sempre, porque ele não vai. Então a gente precisa trazer essa consciência mais elevada para a transitoriedade das coisas que a gente vive. Então o tema para a reflexão de hoje: sempre há uma saída. Não espere uma vida livre de tentações, de fraquezas, de erros, mas espere um caminho de volta, porque ele existe. Obrigada, Janaína, que bom saber disso. Versículo de hoje: Deus é fiel. Ele impedirá que a tentação se torne tão forte que vocês não possam suportá-la. Quando forem tentados, Ele lhes mostrará uma saída, de modo que vocês não venham a ser vencidos por ela. Então a gente tem que aprender a esperar, a ter paciência, a não agir por impulso quando o desafio vem, porque a resposta demora um tempo. Principalmente a gente demora um pouco para enxergar, para entender, para se abrir para isso. Então a pergunta para você meditar hoje: a quem eu posso pedir que seja o meu parceiro espiritual para me ajudar em oração a derrotar o meu maior desafio, a minha maior tentação? É a vontade de desistir? É a vontade de chutar o balde? Qual que é essa tentação? É um vício do qual eu quero me livrar? Quem que é a pessoa que pode me ajudar? Quem que é a pessoa que pode me ajudar a equilibrar pensamentos maus e pensamentos bons? Fez sentido, gente? Que bom. Então é isso. Lembre-se que estímulos negativos a sua mente sempre vai trazer, porque você é humano, você é imperfeito, você é limitado, mas você tem a liberdade, você tem a capacidade de buscar estímulos positivos para balancear isso aqui. E o ruim não te paralisar, porque ele sempre vai te pegar de vez em quando. E é assim com qualquer pessoa. Em relação à academia acontece muito isso. Ouço muito sobre tudo que você falou. Então. Mas nós podemos, né? Então a gente precisa lembrar que as tentações estão aí, mas elas não
nos sujeitam só porque elas existem. Elas estão nos convidando. Tainá, se você se fortalecer mais um pouquinho, talvez isso que hoje é uma grande ameaça para você, amanhã não seja uma ameaça mais tão grande assim. Eu vou criar mecanismos para lidar com aquilo. Então, aquilo que nos desafia, a gente muitas vezes não tem o poder de eliminar, mas a gente tem o poder de contrabalançar, a gente tem o poder talvez de contornar. Obrigada, Leia. Então é isso, gente. Voltamos amanhã com o dia 28 de 40. Refletir sobre os processos, sobre o tempo das coisas. E por hoje pensem nisso, tá? Pensem no que mais te tenta, no que mais te tira do caminho e como é que você vai fazer para voltar pro caminho sempre que algo te tirar do caminho, tá bom? Desejo para vocês uma ótima segunda, uma ótima semana. Pense hoje nas estruturas que você pode criar para que a sua semana seja a melhor possível. O que eu quero realizar nessa semana? Quais são os pequenos passos que eu posso dar pelos meus objetivos? Quais são os pequenos cuidados pelas minhas prioridades que eu posso ter essa semana? Tá? E as primeiras atitudes, as pequenas atitudes que eu posso ter também para eu me manter no caminho, para eu voltar para ele quando eu sair. Certo? Combinado? Amém, Rosileide. Obrigada, viu, pessoal? Obrigada por estarem aqui. E nos vemos amanhã às 7, então, tá? Beijo pra vocês. Tchau, tchau.